Podemos dizer com toda certeza que, por conta da dedicação de todos os mestres educadores, os quais tivemos a honra de acompanhar no decorrer destes 2 anos de curso, compreendemos que as habilidades de comunicação vão muito além da capacidade de meramente transmitir informações, pois elas englobam desde os pequenos gestos de acolhimento, como o primeiro olhar frente a frente, o aperto de mãos e a apresentação, até questões mais complexas, como a dualidade entre o ouvir e o dialogar, garantindo sempre a construção de uma relação de solidariedade e respeito para com o paciente. Dentro das habilidades em comunicação desenvolvidas durante o curso, devemos destacar a capacidade de se comunicar más notícias, a qual é dependente dessa relação de solidariedade e respeito com o paciente, haja vista que os fatores mais importantes para os pacientes que recebem más notícias são a competência do médico, sua honestidade e atenção, o tempo para permitir as perguntas, um diagnóstico direto e compreensível e uma linguagem clara, pois a forma como a má notícia é apresentada poderá afetar a compreensão do paciente sobre a sua doença e o seu ajustamento à mesma. Demonstrada a importância que se tem a forma com que se transmite a má notícia, destacamos uma ferramenta que aprendemos a utilizar durante esse semestre, o protocolo Spikes, que sistematiza em 6 etapas o processo de transmissão de más notícias, facilitando, se seguida adequadamente, o estabelecimento de uma comunicação acolhedora, solidária e, acima de tudo, efetiva. A comunicação adequada, no caso de pacientes terminais, é um importante elo de fortalecimento do vínculo médico-paciente, no sentido de estimular o paciente a compartilhar seus medos, preocupações e decodificar as informações essenciais sobre sua doença, amenizando assim sua ansiedade e aflição. Com relação aos cuidados paliativos, é necessário mudar o foco do tratamento, objetivando o bem-estar do paciente, permitindo-lhe uma morte tranquila e digna. É importante destacar que, assim como o direito à vida é resguardado na Constituição Federal de 1988 e em diversas legislações infraconstitucionais e na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948, a morte também é um direito universal que deve ser respeitado em âmbito nacional, considerando todos os aspectos que a circundam: suporte familiar, ansiedade, sofrimento, distanasia e outros. Assegurar que a morte ocorra de forma digna, com cuidados paliativos adequados, com o menor sofrimento possível, é sem dúvida a missão daqueles que prestam assistência médica aos pacientes portadores de doenças terminais. O desempenho dos cuidados paliativos mostra-se um grande desafio para os serviços e equipes de saúde. Sua importância revela-se na medida em que é capaz de responder às necessidades humanas, o que indica a necessidade de continuar sendo aprimorado. Sobre as questões éticas, o desafio é em relação à dignidade humana frente à morte, para além da dimensão físico-biológica e da perspectiva médico-hospitalar. Numa nova visão diante dessa realidade social, em que cada indivíduo, seus aspectos biopsicossociais e sua autonomia sejam valorizados. Ademais, também destaca-se a importância sobre a discussão a par da eutanásia, distanásia e ortotanásia, uma vez que é de extrema importância a compreensão da finitude da vida, além dos aspectos biopsicossociais e espirituais abrangidos pelo binômio saúde e doença. Afinal, decidir sobre a continuidade da vida e o alívio do sofrimento requer extrema ética e conhecimento em relação aos assuntos a serem praticados e sobre aqueles que não devem ser praticados. Sobre a eutanásia, verificam-se 2 lados opostos na discussão sobre a prática extremamente polarizada. Se por um lado afirma-se que o ser humano deve ter o direito à vida independente da sua condição física, por outro, discute-se que a eutanásia é simplesmente o direito de escolha de um paciente, no qual o direito à vida está corrompido e extremamente incerto, prolongado pelo seu sofrimento. Revela-se também a importância da distanásia, em que ocorre o prolongamento de uma vida em que o enfermo está incurável e sofrendo. Por fim, o maior consenso mostra-se sobre a ortotanásia, onde são aplicados os principais princípios da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, a gente finaliza com a exposição de uma frase do geriatra norte-americano Timothy Donner,
a mensagem que se busca dar à luz. Nossa meta não é mudar a forma como as pessoas vão morrer, mas a forma como vivem as que estão morrendo e como suas famílias experimentam e vão recordar da sua morte. Não é de modo algum sem motivo, e muito menos sem sentido, a escolha dessas palavras, pois a abordagem primordial nessa fase terminal é ajudar no processo de aceitação da vida vivida e, finalmente, fazer o paciente enfrentar a morte com tranquilidade e paz. Nesse sentido, o psiquiatra William Breitbart afirma que reconhecer e encarar com serenidade a própria morte, nossa finitude de vida, pode ser para muitos um fator de transformação. A atitude de enfrentar a própria morte leva a pessoa a se voltar para encarar e abraçar a vida que foi vivida. Assim, a gente encerra nossa reflexão, agradecendo a todos os mestres e educadores pelo apoio e disponibilidade em nos ajudarem durante toda a nossa grade curricular da disciplina de comunicação, dividindo conosco esse imenso conhecimento, o que será indispensável para a nossa formação como médicos.